Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, vamos falar do Coringão. Coringão que pode estrear, que pode anunciar o Antônio Oliveira a qualquer momento, pessoal. E também o Coronado. Pessoal, que Coringão é esse? Que Corinthians é esse? E o pior é que quanto mais a gente sofre com o Corinthians, quanto mais o Corinthians nos decepciona, mais a gente gosta. Tá parecendo mulher de malandro o corintiano. Pessoal, brincadeiras à parte. Tá na hora do Corinthians tomar uma decisão. Augusto Melo, toma uma decisão, porque não dá pra ver mais o Maicon e o Fagner em campo, não. Já tô cansado de falar a mesma coisa. E você, corintiano, também. Eu aposto que todo o torcedor do corintiano, todo torcedor do Corinthians tá falando a mesma coisa. Porque não dá mais, pô. Tá nítido. Cristalino. É só assistir um jogo do Corinthians. Olha só. Quando o Rian entra em campo, olha a vontade que ele entra, pô. E olha o Maicon jogando, pra você ver a diferença. Olha o Romero jogando. A vontade que ele vai. Até o Mosquito, pô. O Mosquito ontem mesmo pegou uma bola lá e saiu do meio campo até o ataque. Não tinha ninguém pra jogar com ele. Pessoal, comente aí e fortalece com like, beleza? Eu vou contar com a sua ajuda, hein? E tomara que a gente ganhe da Portuguesa. Porque, já pensou, mano? Cair no Paulista, aí é sofrer demais. Meu Deus do céu. É muito mais fácil, muito mais tranquilo. O entendimento... para o treinador do que, por exemplo, você pegar o Corinthians. O Corinthians está em formação. Onde tem as suas repartições, aí, defesa, meio campo e ataque, você está testando ainda as formações. Você está testando. O Santos está testando, mas com jogadores que você precisa falar assim, uma vez, duas vezes, e o cara já vai entender, porque já está no HD dele as movimentações, porque são movimentações simples. Não é que o Carille está fazendo... Pega o João Schmidt, onde você jogava? Jogava pelo lado esquerdo. Pitu, onde você jogava? Jogava ali por dentro, centralizado, beleza. Gil, onde você jogava? Pelo lado direito. Né? O Aderlan, bom jogador, Aderlan. Bom jogador. Bom jogador, Aderlan. Eu já falava dele lá na época do Red Bull, jogando na lateral. O Rian, né? Rainer. É lateral direito, mas ontem fez a sua função, já sabe, já tem. E foi bem. Já tem no automático. E tem confiança. Porque começa a ganhar. Então você começa a ter uma ligação, você começa a ter olhos nos olhos, você começa a entender. O Corinthians, primeiro, você não tem confiança. Você olha para os caras não têm confiança de fazer as coisas. O treinador, o Mano, estava testando jogadores, ou seja, ele não tem repetições. O Santos já tem as repetições, já teve as repetições. Então você treina e o que você treina, você joga. Então a repetição vem. Quando você joga bem, ganha, a confiança vem. Confiante. Então você já começa o entendimento, já é muito mais fácil. O time do Corinthians não tem entendimento. O Félix Torres ontem, eu estava falando com o Prates aqui. Não, mas dentro daquilo que é o universo Corinthians Os últimos jogos dele ontem foi melhor. Ele está precisando, William, de um cara do lado dele. Ele está perdido. Ele precisa de alguém que tenha uma liderança que fale para ele, que oriente. Vem cá, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali, chamar atenção. Você não tem, o Ranieri tá surgindo aí como uma possível liderança pela personalidade que tem. Mas no meio campo você não tem o Maicon, de novo, o Maicon não está conseguindo jogar, você tem que ter um outro cara do lado dele ali para ter uma pegada um pouco mais forte. Porque se eu não ganhar, porque o meu ataque não consegue fazer gol, eu tenho uma defesa pelo menos arrumada. Foi o que o ano passado o Corinthians conseguiu se salvar, porque você tinha Veríssimo e Gil ali, o Fagner, o Fábio Santos, os caras mais experientes, e quando tinha problema, joga a bola no Renato Augusto, o Renato Augusto tentava fazer alguma coisa, segurava um pouco a bola. O Corinthians não tem isso. O Corinthians está num processo de construção, né? Ele dispensou 14 jogadores, 14, né? 14, trouxe 7, mas está jogando 4. Ontem, o Garro estreou ontem, que para mim é bom jogador, porque estava chamando a responsabilidade. Buscou o jogo ontem, ele buscou o jogo. Todo. Pode não ter ido bem, mas buscou o jogo. Aí, pelo menos, você já começa a ter uma margem daquela história que eu sempre falo sobre as referências para dentro de campo. Tá difícil, cadê o Garro? Toma, Garro, resolve aí. Você vai, o cara vem buscar a bola para jogar. Mas não pode ser só isso também, né? Então, mas o Garro como se o Garro fosse o Messi, né? Agora vai resolver tudo. Eu acho que é essa a diferença que existe hoje entre Santos e Corinthians. Primeiro, as referências dentro de campo são mais experientes, então são mais seguras para jogar. E o trabalho do Carille se torna, não é fácil, não é isso, é difícil. Mas se torna mais fácil porque os jogadores assimilam mais rápido. Cara, um dos treinos que eu fiquei mais, assim, mais já tem muito tempo que a gente não cobre treino em campo, né? O Zé viveu treino muito como jogador aí e tal.
A gente que é jornalista, hoje a gente está muito afastado dos treinos, né? Difícil. Infelizmente. Muito. A gente tem uma. Na Série B vai precisar dessa parte ofensiva. Então, muito, porque o time dele tende a ficar muito com a bola. E o que eu falo? O Santos está se transformando, num time chato. Chato no sentido positivo. Jogar contra o Santos, seja quem for jogar. O Palmeiras jogou contra o Santos em casa, o Santos botou dificuldade. O Carille consegue... Lembra na época do Carille no Corinthians? Ele batia no Palmeiras. Palmeiras cheio de investimento, timaço, tecnicamente... E vira e mexe, o Carille aí ganha de 1-0. Cara, dos títulos brasileiros da história do Corinthians... O de 2017 é o mais improvável. Ele tem o mais difícil porque é o mais improvável de todos. Então, ele tem esse mérito de... com as peças que tem, ele consegue fazer bloqueio. O pessoal fala muito então, quarta força. Bloque. Né? Que é esse tipo de treino que eu fiquei acompanhando. Falei, caramba, cara. Ele foi quando ele foi treinador, ele foi a 4ª opção. Você lembra? Sim. O Corinthians tentou, acho que, três treinadores e não conseguiu. E também não era a primeira opção do Santos agora. Não, o Carpini. Era o Carpini. Aí foi lá, tanto que ele se apresenta de camiseta. Carpini ou Carille, Bubu? O mestre Carpini no momento, né? Fica difícil. Eu falei, o ideal seria... Não, peraí, mas o Carille... Não perdeu de ninguém ainda. Diretor, pega o close ali no Brenner. Tem Supercopa? Pega Supercopa? close ali no Brenner. Não, ainda não, mas acabou de chegar. Mas o Carille tem. Mas ele tem um acesso na Série B. Mas o Carille tinha acabado de chegar também, ele não é o brasileiro. O mestre Carpini pegou um time na Série B... Zona de rebaixamento da Série B, classificou. Foi vice-campeão com o Juventude. Respeitar o Mestre Carpini. Tem que respeitar. Não, mas tô falando assim, sério. Cara, ele pegou um Corinthians desacreditado. Ninguém botava fé naquele time. O Carille é um especialista. No jogo contra o Palmeiras. Se ele perde, ele é mandado embora. Carille é um especialista. É um cara que tem muito crédito. Acho que o trabalho dele tem muito mérito. Bonito pra caramba. E você vê em curto espaço de tempo. Aí, Birner. Bem-vindo ao meu mundo de sofrimento. E quanto tempo ele tá no Santos? Fazem comigo. Aí, Birner. Quanto que ele tá no tempo no Santos? Seixudo. Um mês. E ele tá num time que tá sendo remontado. As peças estão chegando, né? Ele tá ajudando o Santos a pensar jogadores interessantes no mercado. E defensivamente tá transformando o Santos... Deixa eu falar nesse ano, que é um ano de Série B, o Santos vai ter a melhor defesa do futebol brasileiro. Não é Peixica. Mas o Santos vai ser um time chato para qualquer adversário. Mas eu tô com o Eloco Chacara Prates nessa questão da ofensividade. Porque, naturalmente, na série B, o Santos vai ser aquele time que vai ficar com a bola nos pés. Ele vai ter que trabalhar bastante isso. Acho que, naturalmente, vai chegar. Porque os movimentos eles vão ser automáticos. O problema é se adaptar a determinadas situações. Só que aí vai ter um chute de longa distância do Otero. Tem bola parada boa. Tem bola parada. Aliás, mais uma assistência do Otero, né? Tem real, porque o Kozlowski falou isso. O Kozlowski falou sobre isso ontem na coletiva. Falou, domingo é decisão. É jogo de 6 pontos, como fala o Rafael Prats. Faltam 6 jogos pro Corinthians. Vamos fazer uma conta aqui. Faltam 6 jogos pro Corinthians. O Corinthians tem 3 pontos. A média para fugir do rebaixamento no Paulista, e a gente conhece bem isso, né, Prats? Né? Infelizmente, a gente conhece essa conta aí. Esse ano já foi. Por que ele passou? Que passou, já foi, não tem. É um estudioso da bola. Agora, dá uma olhada aí, ó. Vamos dar uma olhada nessa tela aí. Presta atenção aí, Prats. Olha lá, vamos ver. Fala pra mim. Vamos lá. Pontos com 6 jogos. Atenção, as piores campanhas após 6 jogos no Paulistão com 16 times. Data ESPN. É bom pra caramba. Certo? Vamos lá. São Bento tinha 3 pontos em 6 jogos. Caiu. São Caetano tinha 3 pontos em 6 jogos. Caiu. Botafogo tinha 2 em 6. É o Pantera. Mas conseguiu se salvar. Inter de Limeira também conseguiu se salvar com 3 pontos. O São Bento de 2021, aquele que pegou o Santos na Vila Belmiro, o Santos ganhou e se salvou. A Inter 2021, se não me engano, o Carpini era o técnico, William. Posso estar enganado, mas eu tenho eu estou em dúvida entre 20 e 21. Acho que a Inter era dirigida pelo Carpini. É possível. Que foi quando ganhou do Palmeiras, no Allianz. Isso. Uma das vitórias foi essa. O São Bento, que aí esse São Bento aí chegou na Vila na última rodada. Se tivesse vencido, cairia o Santos e o São Bento escapava. Aí o Santos fez 2-0, se salvou, o São Bento caiu. São Caetano, 2021, também caiu, com 1 ponto. Novo Horizontino, com 1 ponto, caiu também em 2022. O ano passado, o Ituano se salvou, porque o pior Santos, desde 1984, fez aquele favorzão na última rodada também, né? E agora é o seguinte, o Corinthians tem 3 pontos em 6 jogos. Você vê ali, ó, pontos no fim, ó, 7, com 11, não caiu. 11 geralmente escapa. Com 18, a gente coloca 12 ali, uma média segura, 12. 12 para escapar, 18 para classificar. Né? O Corinthians precisa fazer mais 9 pontos de quantos possíveis, em 6 jogos, ou seja, 18. Ganhar 50% dos pontos que tem. Um dos jogos é contra o Palmeiras fora de casa, que é o jogo realmente bem complicado.
Os outros são, digamos assim... São todos complicados, Bubu. Mas o Palmeiras é mais, né? Muito mas o Corinthians da Portuguesa domingo na Arena... Mas é mais complicado. Mas o resto complicado pelo Corinthians ou pelos outros, você acha? Pelo que o Corinthians tem jogado ou pelo que os outros podem jogar? Eu acho que pela situação do Corinthians. Pela situação do Corinthians. Porque, assim, a pressão em cima do Corinthians vai ser muito grande. A pressão é muito grande. Você percebe, por exemplo, tem jogadores que a bola pega... Tem uma coisa, só para que me chama a atenção. Criticam o desempenho do Flamengo, reclamam que o Botafogo recuou demais, né? E aqui ali, o único time que dentro de campo está em crise de fato é o Corinthians. Sim. Por essa questão que você está falando. Verdade. No início de temporada. Não era para estar. Era para respirar, vamos construir, começo de temporada, dá para recuperar. Mas a gente sente isso que está pesado para os jogadores. Pesado. Não, está pesado. O ambiente está pesado. Alguns poucos jogadores conseguem se comportar de forma um pouco mais tranquila. Mas você percebe que tem a ansiedade de resolver o jogo. As tomadas de decisões, elas são muito rápidas muitas vezes. Uma bola, o cara domina, ele erra. Porque ele não quer ficar com a bola nos pés. Entendeu? Tem jogador que toca e vai para o lado, ao invés de tocar e aparecer para jogar. Se esconde, toca e... Entendeu? Tem muito isso. E uma coisa é quando você joga fora e outra coisa é quando você joga dentro de casa. Ainda bem, por exemplo, que as torcidas, né? A torcida do Corinthians, mas as torcidas organizadas no estádio do Corinthians, eles não vaiam os jogadores. Não pegam no pé dos jogadores, porque... nos pés, né? Dos jogadores. Sim. Porque senão seria mais complicado ainda. Mas o fato... Parece louco, né? Loucura o que eu vou falar. Mas o fato de você jogar em casa, muitas vezes, acaba pesando muito mais do que você jogar fora. No Corinthians próximo jogo é em casa. Você pode vivenciar isso de uma extremo. Forma... Se fizer o gol, fica muito a favor. Se tomar um gol... Se em 15, 20 minutos você não fizer o gol e você não jogar bem, porque uma coisa é você não marcar um gol, mas você está pressionando o adversário, chegando com velocidade, o time não dá oportunidade para o adversário, perde a bola, você já pressiona, já rouba e tal. Outra coisa é você não criar nada e tomar um gol. Jogo contra o Novo Horizontino. Sim, igualzinho. Só para lembrar. Mas o Novo Horizontino é bem melhor que a Portuguesa. A Portuguesa tem muito uma melhor. Quase igual a do Corinthians. Tem um jogo a menos, né? Que é contra o Palmeiras. Que é contra o Palmeiras. Né? Se o Palmeiras vencesse a Portuguesa, no saldo de gols, a Portuguesa ficaria abaixo do Corinthians. Por isso que o jogo de domingo é absolutamente fundamental. Mirassol e Santo André. Se o Santo André vencer em Mirassol, que é um jogo muito difícil, Santo André não venceu ainda, Português e Corinthians ficam nas duas últimas posições, né? Aí o jogo, outras palavras, é o seguinte, aí eu vejo 50-50. Se classificar é 50-50. Então você concorda com o Augusto, aí ninguém segura, é isso, né? Eu acho que é outro campeonato. Seguram ou não sei. Corinthians 3 Vira pontos, chavinha. olha lá. Lanterna é o Santo André. O Santo André vencer hoje, o Corinthians segura a lanterninha. Se empatar, não passa, porque o Santo André não tem vitória, né? Exatamente. O Corinthians ganhou uma, a Lusa ganhou uma. Se fosse maldoso, eu ia fazer aqui uma coisa chata. Você não é, Pode né? fazer. A gente sabe que você não é. Vai, você não é. Não quer fazer tipo. Não, é muito cedo pra eu confete, levantar coisas assim meio suspeitas, assim, terrível. Como assim? Então, por exemplo, a Portuguesa tem um jogo a menos que é contra o Palmeiras. No Canindé. Certo, no Canindé. Certo. Se o Palmeiras chegar lá e falar assim, vou poupar esse jogo, põe o Sub-20. Lá vem isso aí. Entendeu? Lá vem episódio grafite, essas coisas. Vai falar assim, o Palmeiras vai se matar pra ganhar da Portuguesa pra salvar o Corinthians. Mas teve toda essa coisa envolvendo o episódio então, por isso que eu tô falando. Então, o Foi Abel ético. pode chegar. O Carpini ontem contra o Água Santa botou o time em reserva. É coisa suja. Então, se o Abel... nesse jogo aqui, no nosso planejamento, aqui eu quero poupar. Vamos poupar contra a Portuguesa. Contra a Portuguesa, o Palmeiras... Aí ele complica a vida do Corinthians. Mas problema do Corinthians. Não, então, problema do Corinthians. Mas assim, do mas aí Corinthians. vai ter essa... o Palmeiras vai facilitar para o Português para rebaixar o Corinthians. Não, tem que jogar pra ganhar. Vai, então. Mas eu não acho que o Palmeiras vai entregar o jogo. Se fosse uma posição normal, o Bragantino ganhou. O Abel, no primeiro Paulista do Abel, ele botou time reserva o campeonato inteiro. Só foi botar time titular na reta final, né? Então, se ele botasse time reserva contra a Portuguesa, todo mundo ia entender. Não, tá legal, tá rodando o time, tá dando espaço e tal. Só que agora, nessa circunstância, joga meio que tem uma espécie de pressão pro Palmeiras, né? Olha, Palmeiras, você tá botando reserva pra Portuguesa pra ferrar o Corinthians. Palavra forte. Da mística. Da mística eu sou. O Corinthians não vai ser rebaixado, né? De jeito nenhum, jamais. O Palmeiras já jogou com 2 clubes do grupo do Corinthians, ganhou dos 2. Ganhou da Inter de Limeira de 3-2 e jogou com reservas contra o Bragantino fora de casa e ganhou. O Palmeiras não tem pressão nenhuma. E se o Abel colocar o problema é do Corinthians. Nada, se o Abel colocar o time em reserva, ele não tem problema nenhum. Quem tem que se preocupar é o Corinthians. O Abel tá fazendo o trabalho dele. Perdeu a Supercopa quando não fez nem cócega. Se o trabalho está sendo mal feito do lado de lá, problema do lado de lá. Sim. Paciência, e cada um tem que fazer a sua escolha. Mas Português e Palmeiras, como diz outro, para quem tá brigando ali, tá muito lá na frente.
Tem que pensar primeiro na próxima rodada. Mas tem a Portuguesa. E o time reserva do Palmeiras. Do Corinthians. O time reserva do Palmeiras é melhor que a Portuguesa titular. A Portuguesa é um dos mais fracos. De novo, né? De novo, ano passado também. Mas também não é um grupo pra cair, não. Quase caiu. O Portuguesa não é um grupo pra cair, não. Ano passado tinha um time pior. Olha, a situação tá delicada. Deixa eu falar uma coisa. Tudo português, esse é o jogo. Só para ter uma medida aqui, que eu queria falar do Garro. Mas assim, só para ter uma medida aqui. Numa escala de 0 a 10, para você, depois eu vou girar aqui. Quais as chances do Corinthians ser rebaixado? Fichamento? De 0 a 10. 1. Chance mínima do Corinthians ser rebaixado. Para mim, pode até pensar em classificar. Olha. Zé, 0 a 10. Chance de rebaixamento do Corinthians. Sob o olhar atento do Braz aqui. Que chega esse assunto, É do vigia, como diz o outro. É o vigia do Timão, olha lá. Vigia do Timão. Olha a cara dele de bravo. O homem tá de olho lá. Parece porteiro de balada. Esse WhatsApp dele pega fogo, cara. Nosso porteiro de balada. Chance de rebaixamento 0 a 10? É. Depende de domingo, Zé. Braz, você vai no churrasco de graça depois desse aí, não vai nem te cobrar. Vai viralizar, pensa nisso falar. Você acha que o Corinthians não cai, então? Não. Não, acha. Acho que tem uma mínima possibilidade. Lembrando que o Bubu garantiu. Tem um negocinho ali. Então. Tem um negocinho ali. Mas você pode repensar que o Bubu garantiu que fica. Garantiu. Isso, o Corinthians foi uma péssima notícia, horrorosa mística, não tem como. Tem muita coisa envolvida. O Corinthians não cai no Paulista. Quando o Bubu fala isso, eu fico com medo. Vai pra 7, né? Eu sei como é que é. Eu não vou fazer o que se faz na Itália, porque é uma coisa meio feia, mas assim... Você não acredita, mas existe a possibilidade. Nunca vi você com tanta dúvida para falar. Porque eu assim... Vai querer esperar domingo. Eu não vejo esse time do Corinthians com aquilo que precisa. Eu não vejo, por exemplo, o jogador... Vocês vão entender. Mas pra te ajudar. Fala. Vendo cair Santo André, Portuguesa. Tem times piores. O único cara que eu vejo ali... Desculpa. Vai. Pode falar, vai. É P da vida. Puto com a situação é o Cássio. É o Cássio. É o Cássio. O resto, assim, perdeu, tá tranquilo. Pô, perde o jogo, tá... Não vi gente gritando um com o outro, dando carrinho, vibrando. Nesse momento você tem que fazer coisas diferentes. Tá faltando tesão? O Ranieri tem. O Maicon reclamou do pênalti, pelo menos. Tesão não. Eu acho que os caras entram, jogam e tal. Mas sabe, William, falta sentir um pouco mais o jogo, falta sentir um pouco mais essa situação que está sendo vivenciada no dia a dia. Se é para dividir, divide, rasga, pega a bola, vai para cima, passa uma imagem, entendeu? Que você está sentindo o jogo. Você não vê isso. Você vê isso em 2, 3 jogadores. Eu estou falando com o Prates aqui, eu vou citar o Félix, que é um exemplo. Você percebe que ele quer jogar, você percebe que ele quer fazer as coisas, entendeu? Só que assim, ele tá precisando de alguém para dar uma chacoalhada ali. Eu percebi muita vontade no Garro ontem. Esse foi o primeiro jogo dele, mas eu percebi ele buscando. Vem aqui, quero jogo. Talvez o Garro, né, seja esse cara que possa trazer essa movimentação extra. Quando uma pegada equipe, foi baixando entendeu? depois. Só que assim, você tem que... Ambiente. Você tem que fazer algo diferente. O próprio Fagner, que é um dos líderes que está ali, não vou dizer para ele dar carrinho, porque é perigoso o carrinho do Fagner. Mas assim, chamar a atenção dos caras, vibrar um pouco mais no jogo, entendeu? Fazer alguma coisa para sair disso. Eu vi uma frase uma vez que assim, o cara fala, para você sair da inércia, você tem que sair dando porrada, às vezes. No bom sentido. No bom sentido, porque você quebra tudo, você sai dali, você sai do zero, você começa de uma situação diferente, para provocar algo no time. Mas tá bom, perdeu, tanto faz. Sabe, a impressão que dá, tá tudo bem. Vamos pro próximo jogo. Não tem próximo jogo. No Corinthians, nessa situação, não tem próximo jogo, porque dependendo do próximo jogo, a torcida vai lá no centro de treinamento e vai te cobrar. Não tem isso, entendeu? O Corinthians precisa sentir um pouco mais, esses caras precisam sentir um pouco mais o jogo. Existem times que são diferentes, cada um tem uma característica. O Flamengo é um time técnico, o São Paulo é um time técnico, né? O Santos é um time técnico e tal. O Palmeiras é um time mais competitivo, mas sempre teve também esse lado um pouco mais técnico, mas ao mesmo tempo também tem esse time brigador. Então, o Corinthians sempre prevaleceu um pouco a raça, aquela coisa de vontade, de determinação e tal. Mas isso é coisa do passado. Não é coisa do passado, não, meu. Você agrega com a modernidade de hoje com o sentimento do passado, porque você carrega história. Você lembra do Carpini, quando o Carpini fala, não, esse tabu não pertence a esses jogadores, mas pertence à camisa do São Paulo.
Você não pode deixar os 3 campeonatos mundiais do São Paulo, todos os títulos que conquistou para jogar contra o Corinthians. Não pertence. Pertence ao São Paulo. A camisa do São Paulo é grande. Como a história do Corinthians é grande. Agora, esses caras que estão ali precisam entender o porquê que o Corinthians se transformou esse time do povo para poder jogar. Não pode aceitar uma derrota da forma como os caras aceitam. Se você perde um jogo, no outro jogo você tem que entrar dando voadora com a faca tipo Rambo. Faca no dente, entendeu? Eu gosto quando o Zé fala com o coração. Sabe, você tem que sentir o jogo. Pô, eu perdi, eu vou entrar aqui, esse cara não vai passar por mim. Ele não vai passar, diferente. Mas sabe, é um negócio. Não vai. Isso vai além de treinador, né, Zé? Entendeu? Porque assim, é claro que se espera o Antônio Oliveira, sim, talvez no domingo. E o Oliveira vai botar essa pilha? Então, eu acho que isso muitas vezes depende do jogador. Mas não precisa mas só alguém para ordenar, alguém mas, pra fazer, mas não né? tem, Prato. É isso que eu estou dizendo. Não tem. Você não tem um cara. Essa mudança do futebol, esse milindre, muitas vezes, que você não pode falar, não pode fazer isso, não pode fazer ficar aquilo. Ofendido. O Flamengo ganhou o que ganhou. O Felipe Luiz mandou o Arão para aquele lugar no meio do campo. Futebol. Pô, pessoal, é isso mesmo. Oh, que saudade de um Emerson Sheik, de um Chicão. Que saudade de um Ralf que pegava ali no meio campo ali e quando o jogo apertava ali ele não tava nem aí, não sentia. Que saudade, pessoal. Que saudade do Corinthians. Eu não vou nem falar do passado, pessoal. Eu tô falando de agora. Se for falar do passado, aí a molecada jovem aí vai chorar. Porque eu já vi o Corinthians. Tenho 35 anos e já vi o Corinthians muito, pessoal. Muito. Pessoal, use aí o espaço de comentário para dar a sua opinião. E não esqueça, hein? Fortalece aí com like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu acho que o Corinthians não cai, pessoal. O Corinthians não cai. E eu acho que ainda vai se classificar. Eu acho não, eu quero, pessoal. Essa é a verdade, eu quero. Porque achar, não tô achando é mais nada. Forte abraço aí e fortalece aí.